Fala! Aqui é o Jorge, do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre distribuição normal. Cara, chegamos agora em uma das distribuições mais importantes das variáveis aleatórias contínuas, tá bom? Que é a distribuição normal. Vamos ver, né, daqui pra frente o que ela tem de tão especial e, claro, como é que a gente vai trabalhar com essa tão querida distribuiçãozinha aí, beleza? Vamos começar então com um exemplinho. Vamos considerar o peso de recém-nascidos como uma variável aleatória contínua e vamos coletar 100 dados referentes a esses pesos. Se construíssemos um gráfico de distribuição de frequências com intervalos de classe de 500 gramas, teríamos o seguinte. E aí o nosso gráficozinho, certo? Teria essa cara aqui, beleza? Esse aqui é um gráfico, certo, que ele, quanto maior for a barra, quer dizer que a gente tem mais pessoas dentro daquele intervalo, certo? A gente percebe, ó, que conforme os intervalos eles vão andando, tem um salto aqui e depois diminui a frequência aí de recém-nascidos com esse peso. Bom, e se aumentássemos nossa amostra? Agora, com 5.000 pesos desses recém-nascidos e um gráfico com um intervalo menor, o intervalo agora é de 100 gramas. Agora a gente teria esse gráficozinho aqui. De novo a gente tem aquela cara, certo? Que ele vai subindo, chega a um máximo e depois diminui. Só que agora ele ficou com uma característica mais peculiar ainda. Olha aqui, percebe o formato que nossos gráficos estão tendo? É um formato de sino. O nosso gráfico ele sugere essa curva aqui, ó. Cara, essa curvazinha aqui muito especial, certo? Com esse formato de sino, que também recebe o nome de curva gaussiana, é a curva que representa a nossa distribuição normal, beleza? Então, quando os nossos dados eles tiverem essa cara aí, certo? Quer dizer que a gente está num caso de distribuição normal. E essa distribuição normal ela é muito importante porque vários fenômenos da natureza e várias coisas que acontecem no nosso cotidiano seguem essa distribuição, tá bom? E pô, como você já deve ter percebido, esse modelo de distribuição ele descreve uma variável que se distribui de uma forma simétrica a um valor central. Ó. Aquele formato de sino mostrava justamente isso. A gente tinha aqui, certo, um ponto que tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo existia uma simetria, beleza? Essa é a carinha super especial da nossa distribuição. E para esse modelo, a gente vai ter dois parâmetros. Vamos ter o valor μ, que vai ser sempre o valor central aí da nossa gaussiana, certo? Da nossa curvinha sino. E vamos ter o sigma elevado ao quadrado, que vai representar a nossa variabilidade, beleza? Então o μ, que é o valor central, é aquela meiuca, certo? Aquela linha ali, da onde o gráfico ele é simétrico. E essa simetria ela se dá a partir dessa variabilidade, beleza? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo do nosso gráfico. Bom, dessa forma a gente vai ter o seguinte, para uma distribuição normal, certo? Uma variável aleatória x que segue uma distribuição normal, ela vai ter um valor esperado, uma esperança igual a μ, que é o nosso parâmetrozinho que a gente vê aqui em cima. Além disso, a variância, certo, dessa variável aleatória que segue uma distribuição normal vai ser igual a sigma 2. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, vai ser igual ao sigma. Belezinha? Bom, dessa forma, o nosso gráficozinho aqui, certo, de densidade da fzinha de x com média 0 e variância igual a 1, vai ter essa cara aqui, por exemplo. Bom, a gente viu que os parâmetros importantes, então, para a nossa distribuição normal vai ser sempre a média e a variância. A média representa o valor central, então, nesse caso aqui, minha gaussiana, ela está centrada no 0. E tem uma variância igual a 1, ela tem essa dispersãozinha aqui, para a direita e para a esquerda, igual a 1, beleza? Além disso, a gente consegue observar a simetria em torno do x, certo? Do nosso μ igual a 0, que também é um ponto de máximo. Cara, lembrando aí, certo, do que a gente vem fazendo em variáveis aleatórias contínuas até agora, né, vamos lembrar que a probabilidade de um valor x
é igual a área sobre a curva, certo? Do nosso gráfico aí da função de distribuição. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular, certo? A probabilidade da minha variável aleatória x, que segue uma normal, ser menor ou igual do que esse x, eu calcularia a área abaixo dessa curva até esse valor. Beleza? E o gráfico da distribuição acumulada, ela tem essa carinha aqui. Beleza? A gente vai acumulando probabilidade até chegar no máximo, que é 1. Beleza? Bom, dessa forma, a gente precisa de uma notação. Quando uma variável aleatória seguir um modelo de distribuição normal, a gente diz que essa variável x ela segue uma normal com média μ e variância igual a sigma 2. Bom, mas o que a gente viu até agora? A gente viu que para uma variável seguir uma distribuição normal, basta que ela tenha um parâmetro média aí, certo? E que ela possua uma simetria em torno dessa média. Ou seja, percebe que com isso eu posso ter infinitas curvas normais? Ela pode ser centrada no zero e ter variância igual a 1, centrada no zero e ter variância igual a 2, ou até mesmo, sei lá, ser centrada com média 2 e variância menos 1. Enfim, variância menos 1 não, desculpa, variância sempre positiva, então variância 1. Enfim, eu teria infinitas curvas normais. Cara, a parte boa aqui é que a gente só vai estar interessado em um tipo de normal, que é a normal que a gente chama de normal padrão, beleza? Cara, sempre que a nossa variável aleatória ela tiver uma distribuição normal com média zero, então ela for centrada no zero, e tiver uma variância igual a 1, a gente diz que ela tem distribuição normal padrão, beleza? E cara, a gente vai chamar ela de Z, beleza? Sempre que uma variável tiver média zero e variância igual a 1, a gente dá esse nomezinho especial para ela. Ela vira uma variável que se chama Z, beleza? Então a nossa variável Z sempre vai seguir uma normal com média zero e variância igual a 1, beleza? Além disso, certo? Seguindo na nossa lógica aqui de cálculo de probabilidade em variáveis aleatórias contínuas, a gente vai ter uma notação muito especial também. Para a gente calcular a probabilidade acumulada até um ponto, a gente vai dar uma notação aqui que se chama φ, beleza? O φ de Z vai ser a probabilidade acumulada até um ponto. E cara, essa normal padrão ela é tão importante que ela possui uma tabela com todos os seus valores de probabilidade que vamos precisar. Basicamente, todos os valores de φ de Z. Cara, eu trouxe aqui uma tabelinha, que é a tabelinha mais conhecida para a gente resolver problemas de distribuição normal, que é essa tabela aqui. E por que ela é tão importante? Cara, a gente tem essa normal padrão, basicamente porque a fórmula de distribuição aí de probabilidade da normal é essa coisa feia que está aqui em cima. Então, sempre que a gente quisesse calcular uma probabilidade aí, a gente teria que integrar essa formulazinha feia aqui. E o que essa tabela aqui como um todo faz pra gente é calcular todas as probabilidades acumuladas até um ponto. Ou seja, eu escolho o ponto que eu quero, procuro aqui na tabela, então ela me dá a integral de menos infinito até o valor que eu escolhi. Me dá então basicamente a probabilidade acumulada. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a probabilidade acumulada até 1, eu escolho aqui o meu ponto Z igual a 1, beleza? E aqui nessas colunas são os valores aí das casas decimais, beleza? Como eu estou querendo 1 somente, eu venho aqui no 0,00 e essa aqui então seria a nossa probabilidade de menos infinito até 1, beleza? Essa tabela vai ser muito importante daqui para frente. E bom, uma coisa muito interessante aqui é que através de um processo de padronização, a gente vai poder transformar qualquer mesmo variável aleatória x em uma variável aleatória z e descobrir o seu valor, certo? Através da tabela. Então, lembra que eu tinha falado que a gente poderia ter infinitas, né, curvas normais centradas em valores infinitos, aí, com variâncias infinitas? Através desse processozinho de padronização, a gente sempre vai cair na z e vai poder usar essa tabelinha que eu te apresentei agora, beleza? Então, vamos ver como é que é esse esquema aí de padronização. Bom, vamos supor que a gente tem aí uma variável, né, x, que segue uma normal, só que tem uma média μ qualquer e variância sigma 2 qualquer, beleza? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar de z, que é a nossa variável padronizada,
da variável aleatória x, que a gente tinha anteriormente, menos a média dela e dividir pelo desvio padrão dela, beleza? E quando a gente fizer isso, a gente garante que a gente está com o nosso z, que segue uma normal, com média 0 e variância igual a 1, tá bom? Esse processo de padronização, então, garante que independente da variável x que eu tiver, eu vou cair na z. E aí a gente consegue usar aquela tabelinha, beleza? Então, por exemplo, a gente pode aqui ter, certo? Querer calcular a probabilidade acumulada, certo? A probabilidade de x ser menor ou igual que um valor a qualquer. E eu vou padronizar essa variável x aqui. Então, eu vou subtrair da média e dividir pelo desvio padrão, que vale sigma, dos dois lados, certo? Porque eu estou aqui numa equação. Então, aqui também vai ficar o meu a menos o mi dividido por sigma. O meu lado esquerdo vai virar o z, beleza? Eu tenho certeza que eu estou padronizado. E do meu lado direito vai ficar essa coisinha aqui. Ou seja, eu estou querendo uma probabilidade acumulada, só que eu estou na minha z. Ou seja, eu estou usando aquela notaçãozinha do φ, que quer dizer que a gente pode procurar naquela tabela normal, beleza? Então, bastaria eu procurar na tabela esse valorzinho aqui, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo então disso aí. Se liga aqui. Vamos supor aí uma variável aleatória x que segue o modelo normal, com média igual a 0 e variância igual a 4. Quanto que seria a probabilidade do x ser menor ou igual do que 10? Bom, eu tenho aqui uma variável, certo? X, que segue uma normal e tem média igual a 8 e variância igual a 4. Belezinha? Bom, a gente está querendo a probabilidade acumulada até 10, a probabilidade de x ser menor ou igual do que 10. Só que eu não quero resolver uma integral de menos infinito até 10 com aquela fórmula feia que a gente viu. A gente quer usar a tabela. Só que para usar a tabela, eu não posso usar com x, eu só posso usar com z. Então aí o que eu faço é padronizar, beleza? Então eu tenho que subtrair da média e dividir pelo desvio padrão dos dois lados, beleza? E aqui na questão eu tenho o valor de mi e tenho o valor de sigma ao quadrado. Então basta que eu substitua aqui, beleza? Então aqui eu fico com a minha z menor ou igual que o 10 menos o 8, divididos pela raiz quadrada aqui do 4, beleza? Porque aqui tem que ser o desvio padrão, então vale 2. Ou seja, aqui eu estou querendo achar a probabilidade acumulada até 1, ou seja, o meu φ de 1. O que eu faria agora? Eu pegaria minha tabelinha aqui, procuraria, certo? Esse valor aí de z igual a 1. Então, ó, estou aqui, ó, acho o meu 1, beleza? Não preciso de casa decimal, 0, 0. Então, ó, daria essa probabilidade aqui, de 0,841345. Beleza? E aí, a gente resolve o nosso probleminha, tá bom? Vamos então ver agora alguns exemplos muito legais de como que a gente trabalha com essa tabela aí. Tá animado? Então vem comigo, vamos olhar o nosso primeiro exemplinho aí. Cara, esse aqui é um exemplo que ele quer a probabilidade acumulada até o 2, ou seja, a probabilidade do z ser menor ou igual a 2. A gente já viu que quando está com esse sinal aqui de menor, a gente está na probabilidade acumulada φ de 2. Então, beleza. O que eu faço? Eu pego a minha tabela, tenho que encontrar z igual a 2. Então, eu tenho que vir aqui, ó, nessa primeira coluna aqui, encontro o 2. Preciso de alguma casa decimal? Não. Então, é o 0, beleza. Então, essa probabilidade aqui, que vale 0,977,250. Então, beleza. Resolvi meu problema. Isso aqui vale 0,977,250. Essa aqui foi bem de boa. E agora vamos ver aqui um exemplo que já fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu estou querendo a probabilidade de z ser maior ou igual do que 2,9. Eu não estou mais com a probabilidade acumulada. Cara, quando os problemas forem um pouquinho mais complicados, o macete é sempre desenhar a nossa curva normal e ver qual área que a gente está querendo calcular. Então, vou fazer aqui o desenho da nossa gaussiana, nossa curvinha sino. Beleza? E eu vou marcar aqui, por exemplo, que o 2,9 está aqui. Tá bom? Esse aqui é o 2,9. E qual área que eu estou querendo? Eu estou querendo a probabilidade de z ser maior do que 2,9. Então, é essa área aqui. Beleza? É a área que está para frente do 2,9.
Só que, cara, a minha tabela não me dá isso. Minha tabela me dá valores acumulados. Me dá z menor ou igual do que alguém. Mas, cara, pensa aqui o seguinte. Certo? Se eu integrar de menos infinito até mais infinito, a área abaixo dessa curva é sempre igual a 1. Beleza? Então, pensa comigo. Aqui eu não posso fazer 1, certo? Que é a minha probabilidade total, menos a probabilidade abaixo do 2,9, ou seja, a probabilidade do z ser menor ou igual do que o 2,9. Para ilustrar melhor, eu vou pintar aqui então essa área aqui, probabilidade de ser menor de azul, de verdinho, beleza? Ó, essa área, essa probabilidade de z ser menor do que 2,9 é essa área aqui em azul. Ou seja, se eu fizer 1 menos a área que está em verde, eu vou encontrar a área que está em vermelho, que é a probabilidade de z ser maior do que 2,9. Então, ó, sempre que a questão tiver a probabilidade de z maior do que o número aqui, positivo, é só fazer o complementar, 1 menos a probabilidade de z ser menor do que 2,9. E agora eu preciso ir na tabela e ver quem é essa probabilidade aqui. Belezinha? Vou pegar minha tabela. Estou atrás de quem? Estou atrás do 2,9. Então, beleza. O 2,9 ele está aqui. Show de bola. Eu preciso de nenhuma casa decimal. Então, estou aqui, ó. 0,99813,4. Beleza? Então, aqui basicamente vai ficar 1 menos 0,998134. Resolvendo essa continha aí, a gente encontraria que essa probabilidade ela vale 0,001866. Beleza? Vamos então continuar com mais um exemplinho. Agora se liga aqui. Eu estou querendo agora que o meu z esteja entre 2 e 3. Beleza? Vamos então fazer um desenho para ver melhor na nossa curvinha como é que seria isso aí. Se liga aqui. Desenhar a nossa gaussiana, beleza? Vou marcar, sei lá, o 2 aqui e o 3 aqui, beleza? Eu estou querendo, certo? A probabilidade de z estar entre 2 e 3, ou seja, minha área que eu estou pintando agora é de vermelho. Tá bom? Como é que eu vou resolver problemas desse tipo? Cara, pensa o seguinte, eu não posso pegar a probabilidade acumulada até o 3, beleza? Então, vou pegar a probabilidade do z ser menor ou igual a 3, que é do 3 até o menos infinito, e eu posso subtrair da probabilidade acumulada até o 2, beleza? A probabilidade de z ser menor ou igual a 2. Fazendo essa conta, ó, se eu fizer a probabilidade acumulada até o 3 menos a probabilidade acumulada até o 2, me sobra a área que eu pintei de vermelho, beleza? E aí a gente resolve esse nosso problema. Agora basta ir na nossa tabelinha e procurar quem? Procurar o φ de 3 e procurar o φ de 2. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui. Cara, vamos procurar o nosso 3. O nosso 3, ó, tá aqui, beleza? Que vale 0,998650. E o nosso 2? Pô, o nosso 2 está aqui com 0,977250. Beleza? Ou seja, fazendo essa continha aí, basicamente, ó, eu tenho que pegar esse camarada aqui, que vale 0,99865, subtrair desse camarada aqui, que tem 0,977250. Beleza? Fazendo essa conta, a gente chega numa probabilidade que vale aí 0,0214. Beleza? Vamos então agora resolver mais um exemplinho aqui. Olha isso aí. Agora a gente já tem, né, um nível de dificuldade um pouquinho maior, porque a gente tem um número aqui, ó, negativo, certo? Então vamos ver, vamos fazer, né? Dificultou um pouquinho, faz o desenho da gaussiana, sempre vai ajudar a resolver as nossas questões, tá bom? Agora eu vou marcar aqui então um menos 1,3 e vou marcar, sei lá, aqui o 2, beleza? E aí a área que ele está querendo é entre esses dois camaradas. É essa área que eu vou pintar agora aqui de vermelho.
Beleza? Cara, como é que eu consigo essa área que está pintada de vermelho? Vamos seguir o mesmo passo da questão anterior? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a probabilidade acumulada até o 2, ou seja, de menos infinito até o 2, que é basicamente a probabilidade de z ser menor ou igual a 2, e vamos subtrair da probabilidade acumulada até o menos 1,3. Beleza? Então vamos fazer a probabilidade de z menor ou igual do que menos 1, que é menos 1,3. Tá bom? Pô, beleza. Isso aqui, show de bola, matamos. Probabilidade de z ser menor ou igual a 2, a gente consegue na tabela. O problema é aqui, porque a gente tem uma probabilidade acumulada, tudo bem, a gente consegue isso na tabela, só que a gente não tem na nossa tabela valores que são negativos. Então a gente vai precisar brincar com isso aqui, beleza? O que acontece é que, cara, sempre que eu quiser, ó, por exemplo, vamos olhar aqui para a simetria dessa tabela. A tabela aqui é simétrica, beleza? Eu estou querendo a probabilidade acumulada até o menos 1,3, que é essa área que eu vou pintar aqui de verde. Beleza? Eu posso pegar essa mesma área aqui no positivo, beleza? Eu posso ter o 1,3 positivo, beleza? E a área acima desse 1,3 positivo vai ser a mesma, porque isso aqui é simétrico, beleza? Então eu posso reescrever essa probabilidade acumulada de menos 1,3 da seguinte maneira. Vou repetir aqui a probabilidade do z ser menor ou igual do que 2, que já matamos, beleza? Menos a probabilidade de z ser maior ou igual a 1,3. Beleza? Sempre que a gente tiver um número negativo, a gente só inverte o sinal da equação e tira esse número negativo. E aí agora de boa, a gente sabe já o que fazer com esses casos aqui. É só fazer o complementar, beleza? Então vamos ter o seguinte, vamos ter a probabilidade do z ser menor ou igual do que 2, menos a probabilidade do z ser menor ou igual do que 1,3. Beleza? E, pô, basicamente já matamos o nosso problema. Porque eu só procurar na tabela o φ de 2, beleza? Menos o 1 menos o φ de 1,3. Tá bom? Fazendo isso, vamos procurar esses camaradas e vamos fazer essa continha aí. Beleza? Então, ó, vem aqui na nossa tabelinha. O 2 a gente já achou algumas vezes, a gente sabe que ele está aqui, beleza? Ele vale 0,977250, tá bom? E o 1,3, ó, esse camarada que está aqui, que vale 0,9, 0,90, 31,99, tá bom? Então agora, basicamente, vamos substituir aqui e fazer essa continha. Resolvendo isso, a gente encontraria um valor aí de probabilidade que vale 0,8800449, tá bom? E esse é mais um valorzinho de probabilidade. Cara, isso é o que eu tinha para conversar contigo hoje. Só que você já percebeu que a gente tem vários tipos aí de questãozinhas para resolver de tabela normal, com várias situações diferentes. Então eu quero que você faça muito exercício sobre isso para ficar craque. Beleza? E é isso que eu tinha para conversar contigo hoje. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!